Meus irmãos, hoje o capítulo 33 e o capítulo 34. E o título da nossa lição de hoje, do nosso estudo, é Mostra-me a tua glória. No final do capítulo 33, a partir do versículo 18, nós temos novamente Moisés em oração. Lembra, nós já falamos de duas orações de Moisés no estudo anterior. Agora, nesse mesmo momento da história, é a terceira vez que Moisés ora. E aí a oração é a seguinte: então Moisés pediu: mostra-me tua glória. Deus respondeu: eu farei passar diante de ti toda a minha riqueza e pronunciarei diante de ti o nome Senhor, porque me compadeço de quem eu quero e favoreço a quem eu quero favorecer. Mas não podes ver o meu rosto, porque ninguém pode vê-lo e continuar vivendo. E acrescentou: aí está junto de você a rocha, e na rocha tens o lugar onde ficar. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão, até que tenha passado. E quando retirar a mão, poderás ver minhas costas, mas não verás o meu rosto. Meus irmãos, essa oração ela foi feita na tenda do encontro, aparentemente. E ela não começou pelo versículo 18 e nem pelo pedido mostra-me o teu rosto. Antes disso, no versículo 12 até o versículo 17, Moisés está em oração na tenda do encontro. Lembra da tenda do encontro? Uma tenda preparada para a comunhão com Deus, para a oração. E toda vez que Moisés ia para lá, o povo saía da sua cabana, ficava em pé em frente à cabana, à tenda, e não entrava e ficava olhando Moisés até que ele entrasse na tenda do encontro. Moisés atravessava todo o acampamento e a tenda do encontro ficava fora do acampamento e o povo em pé olhando para Moisés até que ele entrasse na tenda. Lá, nessa tenda, nesse capítulo 33, do versículo 12 a 17, Moisés faz uma oração. Sabe por que Moisés faz essa oração? Porque no início do capítulo 33, Deus tinha dado uma sentença terrível para ele e para o povo. Ele diz assim: vocês devem continuar a caminhada, vocês vão até a terra prometida, mas eu não irei com vocês. Eu vou mandar um anjo para protegê-los, para guardá-los, para levá-los até a terra prometida, mas a minha presença, a minha companhia não irá com vocês. Aí o povo chora, lamenta essa sentença de Deus e Moisés resolve orar. Na primeira parte, que não foi lida, Moisés pede que Deus vá, sim, na caminhada com eles, fazendo companhia a eles, que Deus vá revelando o caminho, a direção para eles, e se mostrando conhecido deles, e também considerando que aquele é o povo de Deus. Essas são as três petições de Moisés. E no versículo 14, Moisés já tem uma resposta de Deus. O Senhor respondeu: eu pessoalmente irei caminhando para levar-te ao descanso. E Moisés replica e confirma, dizendo: se não vieres pessoalmente, não nos faça sair daqui. Versículo 16. Pois como se conhecerá que eu e meu povo gozamos do teu favor, senão pelo fato de que vai conosco? Isso distinguirá a mim e a meu povo dos demais povos da terra. O Senhor, versículo 17, lhe respondeu: eu te concedo também esse pedido, porque gozas de meu favor e te trato pessoalmente. Aí, na hora que Deus fala isso, Moisés vai
e faz esse pedido que nós lemos a partir do versículo 18, que vai até o final do capítulo 33. E o pedido é: mostra-me a tua glória. Moisés está no lugar de oração, Moisés está num momento intenso, Deus respondendo face a face a oração que Moisés faz, um momento intenso de amizade, intimidade, e Moisés fica inspirado, cheio do Espírito Santo, ao mesmo tempo sedento pela comunhão, mas ainda não plenamente. Um momento profundo de comunhão, poucas palavras, e Moisés apresenta a Deus um anelo entranhável, o anelo mais entranhável da sua alma, de repente aflora. Não quero só ouvir a voz, mas eu quero ver o Senhor. Não quero só saber do seu nome, eu quero saber também da tua pessoa. E Jesus, falando a respeito de pessoas assim, uma vez disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E Deus concede a Moisés aquilo que ele pede, mas parcialmente. Parcialmente pelo simples fato de que o amigo só aguenta assim. Se Moisés mostrar toda a sua glória, todo o seu rosto, Moisés seria fulminado, destruído. Mas Deus apresenta aquilo que é possível. E Moisés sente, Moisés contempla, de uma maneira intensa, mesmo que fugaz, porque Deus passa e vai embora. O nosso Deus é um Deus que não se deixa controlar. Deus é Deus. E ele mostra a Moisés a glória possível a ser revelada. Meus irmãos, o último degrau da oração, o último degrau da comunhão com Deus é a contemplação. Inclusive tem uma promessa no Novo Testamento, que é a promessa de que um dia nós veremos a Deus face a face. É a promessa mais maravilhosa, essa de ver a Deus face a face. Esse é o último degrau da contemplação, da amizade, da comunhão, da intimidade com Deus. E Moisés tem esse privilégio, essa alegria de chegar a esse degrau, porque a glória de Deus desfilou em benefício de Moisés. Dádiva da contemplação, mesmo que fugidia, porque não é para reter, não é para deter, não é para comercializar, não é para colocar no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, não é para divulgar, não é para... É aquilo que não se fala, é aquilo que se vive, se experimenta. E o que Moisés vê é suficiente, ele fica muito satisfeito. E é interessante, porque quando a gente pensa em glória, a gente pensa naquilo que pode até nos queimar, aquela coisa de fogos de artifícios e tal. Mas o que Moisés vê é a bondade impressionante, extrema, é a misericórdia sem fim, é a compaixão de Deus. E Moisés fica em silêncio diante disso. No capítulo 34, Deus renova, lembra que as tábuas da lei tinham sido quebradas por Moisés. Deus pede para Moisés lavrar 2 tábuas para que Deus escrevesse novamente a lei. Aí no capítulo 34, Deus pede para ele subir novamente o monte Sinai. E lá no monte, novamente Moisés tem a contemplação da glória de Deus, porque no versículo 6 do 34 diz: o Senhor passou diante dele proclamando: o Senhor, o Deus compassivo e clemente, paciente, misericordioso e fiel, que conserva a misericórdia até a 1000ª geração, que perdoa culpas, delitos e pecados,
embora não deixe impune e sem castigo a culpa dos pais nos filhos, netos e bisnetos. Nesse momento, Moisés se inclinou e se atirou por terra e lhe disse: Se gozo do teu favor, venha o meu Senhor conosco, ainda que sejamos um povo teimoso. Perdoa nossas culpas e pecados e toma-nos como tua herança. Meus irmãos, o estudo de hoje, esse pedido, mostra-me a tua glória. É um convite para que a gente imite Moisés. E imitar Moisés nos diz que não há atalho na comunhão com Deus. Imitar Moisés nesse anelo é dizer que tem uma jornada, uma caminhada que Moisés fez. Uma caminhada de comunhão com Deus. Uma caminhada de comunhão com Deus pessoal e uma caminhada de comunhão com Deus como igreja. E essa caminhada, como aquela passagem de Provérbios que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora. No início, uma luz tênue, frágil, ainda à noite, mas a luz vai se intensificando e crescendo mais e mais, até uma hora que essa luz se torna o dia perfeito. A gente percebe essa caminhada em Moisés e esse convite para que a nossa comunhão seja igual. E é possível, meus irmãos, a boa notícia é essa, é possível. O primeiro interessado nessa comunhão intensa é o nosso Deus, o próprio Deus que nos incentiva a oração. Mas uma outra coisa nessa caminhada, nessa jornada que nós precisamos aprender, é que Moisés sempre levava o seu povo no coração. Ele pede para Deus mostrar a glória, mas ele leva o povo no coração, os irmãos. Porque Deus é a identidade pessoal de cada um de nós, o nosso Salvador, nosso Criador, nosso Senhor. É a nossa identidade pessoal, mas é também a nossa identidade comunitária. A nossa identidade pessoal só fica completa com os irmãos, com as irmãs. Nós somos povo. Identidade de ser filho e filha de Deus, mas também identidade de sermos povo de Deus. E nós, como povo de Deus, podemos fazer essa caminhada, não só pessoalmente, mas como povo, e crescer nessa comunhão ao ponto de contemplar a glória de Deus. A outra coisa que nós aprendemos e somos convidados é ter um desejo ardente de amizade com Deus, para valer, verdadeira, de fato, real, uma experiência que ninguém pode tirar, um patrimônio nosso. Crescer nesse bem, esse bem eu peço para você acumular. Esse bem de ter comunhão com Deus. Aquilo que ninguém pode tirar, que traça nenhuma corrói, que ladrão nenhum rouba, a comunhão com Deus. Mas toda esse desejo, esse convite, está debaixo daquela sede maior de ver a Deus face a face, de ter comunhão com Deus, a presença de Deus acima de tudo, que um dia será plena, a glória sendo mostrada a nós. Então, todo esse desejo hoje, que não é possível na sua plenitude, é possível parcialmente, mas todo esse desejo sob, debaixo dessa sede maior de um dia a gente perceber Deus. E indo para o final desse momento, dessa aula, o propósito de toda a história da humanidade, da história cristã, da história de Deus, da obra de Deus, é a glória de Deus. A gente vê isso no Salmo 46, a gente vê isso naquela passagem de Efésios capítulo 1,
para a glória de Deus. E falando que a glória de Deus seja louvada e exaltada. E olha que coisa, para terminar. Deus é que desce para o momento de relacionamento. Deus é que escolhe o melhor momento. E o Deus que se apresenta a nós com sua glória não é um Deus caprichoso, temperamental, cheio de exigências, mas um Deus da amizade, do relacionamento. E para isso a gente vê, percebe que é um Deus cheio de bondade e misericórdia. Totalmente em harmonia, em consonância com esse Deus que quer amizade, porque Ele é o Deus da bondade e da misericórdia. Mas ao mesmo tempo Ele é Deus, que não se deixa deter. Deus é Deus. Vamos fazer um silêncio reverente? Vamos prestar um culto solene? Vamos buscar toda a pureza de nosso coração? Porque nós queremos ver a Deus. Crentes, servos, filhos e filhas, discípulos e discípulas, Igreja do Senhor, meus queridos irmãos dessa classe, vamos fazer essa caminhada até a contemplação da glória de Deus? Vamos ter esse pedido, esse anelo, esse desejo em nosso coração? Mostra-me a tua glória, mostra-nos a tua glória, ó Senhor.